Capítulo 55. O Novo Testamento cita de forma errada o Antigo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos para e sobre os filhos de Israel, ou a nação judaica. Alguns críticos alegam que os escritores do Novo Testamento distorcem passagens do Antigo Testamento e as descontextualizam para ajustá-las às suas visões sobre Jesus e seus ensinamentos. Quais são essas supostas distorções a que se referem os críticos? Por exemplo, Mateus cita Isaías 7, ressaltando a profecia de que o Jesus nasceria de uma virgem e seria chamado Emanuel, Mateus 7,14. Os críticos assinalam que uma leitura completa do capítulo 7 de Isaías demonstra ser provável uma referência ao nascimento de Ezequias, que se tornou um rei piedoso de Israel. Outro exemplo, Oséias, o profeta, diz que, quando Israel era menino, Deus o amou e do Egito chamei o meu filho. Oséias 11:1. Todos sabemos que Deus realmente chamou seu povo do Egito. Todavia, Mateus afirma que essa profecia falava sobre José e Maria tirando Jesus do Egito e retornando posteriormente. Eles fizeram isso para escapar do decreto de Herodes, que ordenava a matança de todos os recém-nascidos do sexo masculino em Belém. Outro exemplo, e depois os críticos dizem que Mateus cita Jeremias a respeito do choro de Raquel por causa dos filhos mortos. Todavia, o escritor do Novo Testamento alega que essa era uma referência às mães do século I chorando depois da ordem de Herodes para que os bebês do sexo masculino nascidos em Belém fossem mortos. Os escritores do Novo Testamento são acusados de distorcer e descontextualizar passagens do Antigo Testamento como se essa a fim de reforçar sua estratégia de disseminação do cristianismo. Os escritores dos evangelhos e das epístolas parecem tomar certas liberdades com textos do Antigo Testamento a fim de estabelecer uma religião totalmente nova. Isso é verdade? O contexto irrevogável de Deus. O que os críticos negligenciam é que Jesus veio para cumprir a promessa de Deus a Israel e prover meios para que todos os filhos perdidos pudessem ser redimidos. Isso significa que muitas das profecias e promessas a Israel foram prefigurações do plano de Jesus para levar Israel, a sua igreja, ao seu reino eterno. Jesus veio estabelecer seu reino. E foi ele quem disse: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Jesus foi a realização de tudo que os profetas e a lei ensinaram. Ele foi o cumprimento da mensagem de Deus a Israel. E por esse motivo devemos entender o Antigo Testamento à luz de Jesus. Por isso, Mateus e outros escritores do Novo Testamento não distorceram ou descontextualizaram as passagens do Antigo Testamento. Ao contrário, eles compreenderam como Deus tinha inspirado seus escritores a compreendê-las. Israel foi o meio de Deus trazer salvação ao mundo e Jesus foi o cumprimento literal de seu plano magistral e miraculoso. Jesus foi o verdadeiro filho chamado do Egito que Israel fracassou em ser. Não foi um erro de interpretação de Oséias 11:1. Isaías, de fato, predisse que uma criança nasceria para libertar Israel. Ezequias foi apenas uma salvação temporária para o povo de Deus. Deus revelou por meio de Mateus que Jesus era salvação permanente não apenas para Israel, mas para todo o mundo. Uma vez que Jesus subiu ao céu e enviou seu Espírito Santo, ele abriu a mente e o coração do seu grupo de seguidores. E eles viram que Jesus era a personificação dos eventos do Antigo Testamento e das imagens de Deus lhes dera tantos anos antes.
Os apóstolos receberam poder pelo Espírito Santo com as palavras inspiradas por Deus para revelar seu plano formado mesmo antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo disse: "E como por revelação me foi manifesto o ministério, que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e aos profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho." Efésios 3, 5 e 6. Os escritores do Novo Testamento não citaram erroneamente passagens do Antigo Testamento. Eles simplesmente deram a elas o contexto planejado por Deus, ou seja, centrado em Cristo. Capítulo 56. Como sabemos se a Bíblia que existe hoje é verdadeiramente a palavra de Deus? Hoje, nossa Bíblia completa é composta por 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas como sabemos, esses livros são inspirados que Deus preparou. Mas como sabemos que esses livros são inspirados que Deus preparou para nós? Quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Talvez alguns livros inspirados por Deus tenham sido esquecidos. Como saber que temos todos os escritos que foram inspirados por Deus? O processo do cânon. Determinar quais textos foram inspirados por Deus não foi um evento específico, e sim um processo que se desenrolou ao longo do tempo. Levou certo tempo até que se reconhecesse quais textos eram inspirados por Deus e se estabelecesse um processo para saber com certeza quais livros refletiam a palavra de Deus. Os 66 livros aceitos como palavra inspirada de Deus são chamados de o cânon das Escrituras. O termo cânon vem da palavra grega canon, que significa padrão ou princípio. Em outras palavras, houve um padrão elevado ou um instrumento de medida para julgar um texto inspirado por Deus. Contrariamente ao que dizem alguns críticos modernos, os judeus e os líderes da igreja primitiva não criaram o cânon. Em outras palavras, um grupo de líderes religiosos não determinou quais livros seriam chamados de escrituras, a palavra inspirada de Deus. Ao contrário, esses líderes apenas reconheceram ou descobriram quais livros serão inspirados por Deus desde o seu início. Quer dizer, um escrito não recebeu a autoridade de ser parte das Escrituras porque os judeus ou os líderes cristãos o aceitaram como tal. Em vez disso, o texto foi aceito pelos líderes e pelo povo porque estava claro para eles que o próprio Deus havia conferido ao texto sua autoridade divina. Princípios orientadores para o reconhecimento. Com base no que encontramos na história bíblica e da igreja, podemos identificar pelo menos 4 princípios orientadores que qualificaram uma carta ou um livro para serem reconhecidos como texto divinamente inspirado. 1. A autoria do texto foi atribuída a um profeta ou apóstolo de Deus ou alguém ligado a eles. 2. A mensagem do livro era consistente com o que já havia sido revelado a respeito de Deus. 3. A composição literária evidenciou a presença confirmadora de Deus. 4. O livro foi amplamente aceito pela igreja desde o começo. Tão cedo quanto o ano 300 a.C. e certamente não depois de 150 a.C., todos os 39 livros do Antigo Testamento haviam sido escritos, reunidos e oficialmente reconhecidos como livros canônicos. O texto hebraico desses 39 livros foi originalmente dividido em 24 livros, 5 livros da lei de Moisés, 8 livros proféticos e 11 escritos. Não poderia haver maior autoridade dada ao Antigo Testamento do que a do próprio Jesus. Ele o citou repetidas vezes e seus ensinamentos nele se baseavam. Certa ocasião, Jesus afirmou:
Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Para confirmar sua aceitação de todo o cânon do Antigo Testamento, Jesus fez referência ao primeiro e ao último Marte em seu texto, ao dizer desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Lucas capítulo 11, versículo 51. Ele estava se referindo a todo o espaço de tempo desde o primeiro livro, Gênesis, até Crônicas, que era o último livro da sequência hebraica do Antigo Testamento. Visto que temos registrados os 24 livros do texto hebraico e os dividimos em 39, foi como se Jesus houvesse dito de Gênesis a Malaquias. Jesus confirmou claramente a autoridade e a inspiração do cânon hebraico. Logo depois que Paulo escreveu suas epístolas, elas foram reconhecidas pela igreja primitiva como inspiradas por Deus. O apóstolo Pedro reconheceu isso e declarou em 2 Pedro 3, versículo 15 e 16, que considerava as cartas de Paulo pertencentes à categoria de escrituras. Os pais da igreja do século I e II, como Clemente de Alexandria, Inácio e Policarpo, também reconheceram a autoridade dos escritos que os compõem o Novo Testamento. Por volta dos anos 200 e 300, os presbíteros da igreja começaram a estabelecer critérios para reconhecer os escritos dos apóstolos como inspirados por Deus. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria forneceu a primeira lista oficial dos 27 livros do Antigo Testamento que temos hoje. E por volta de 300 d.C., chegou-se ao consenso. Todos os 27 livros foram canonizados pelos concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, em 397 d.C. Lembramos que não se tratou de um grupo de presbíteros da igreja autorizando uma coleção de escritos religiosos. Ao contrário, eles estavam reconhecendo que aquela coleção de livros era autorizada por Deus. É claro que várias outras cartas, escritos e livros circularam na comunidade judaica e na igreja primitiva, mas esses registros não foram reconhecidos como escrituras. Por que eles não foram incluídos na Bíblia? E por que não estamos ainda acrescentando escritos espirituais à nossa Bíblia hoje? Isso será abordado na pergunta seguinte. Capítulo 57. Alguns livros inspirados foram excluídos da Bíblia atual? Mais de 100 anos antes de Cristo nascer, todos os 39 livros do Antigo Testamento haviam sido escritos, reunidos e oficialmente reconhecidos pelos líderes judeus como escrituras inspiradas por Deus, ou seja, textos canonizados. Por volta do fim de 300 d.C., os 27 livros do Novo Testamento foram reconhecidos como inspirados por Deus. Mas será que houve alguns bons críticos espirituais, talvez inspirados por Deus, e que acabaram sendo negligenciados ou excluídos da Bíblia oficial? Se isso aconteceu, por que aconteceu? E por que Deus não continua inspirando pessoas a escreverem sua palavra hoje? O que é inspiração? Muitas pessoas ao longo da história escreveram livros e cartas espiritualmente inspirados, mas existe uma boa razão pela qual esses registros não são considerados iguais às Escrituras. E é verdade que o Espírito Santo está vivo hoje e orienta pessoas para escreverem literaturas inspiradoras. Mas os líderes judeus e da igreja há muito tempo concluíram que o período chamado de inspiração e revelação especial de Deus é passado. Deus falou diretamente por meio de seus profetas no Antigo Testamento, nos tempos remotos, para revelar a si mesmo. O escritor do livro de Hebreus, no Novo Testamento, disse: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2.
E, uma vez que Deus entregou uma mensagem completa por meio de seus profetas, ele fechou o livro sobre o Antigo Testamento. No início dos anos 300 depois de Cristo, todos os 39 livros do Antigo Testamento eram considerados a completa revelação de Deus ao povo judeu. Jesus confirmou a perfeição e a autoridade de toda a escritura hebraica, os 39 livros do Antigo Testamento atual, quando disse que era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesus estava se referindo a todo o Antigo Testamento hebraico. Ele nunca citou outro texto que não fosse os 39 livros do Antigo Testamento, para indicar que havia outra literatura inspirada por Deus. E, ao aplicar a expressão em todas as Escrituras, Lucas 24, 27, com relação ao Antigo Testamento, Jesus mostrou que aceitava o mesmo cânon judaico completo que era adotado pelo judaísmo da época. O Novo Testamento era centrado na revelação de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, como foi escrito por seus apóstolos. Obviamente, o melhor e mais exato escrito sobre Jesus e tudo que ele revelou seria feito por aqueles que tiveram contato direto com ele. Portanto, os homens inspirados por Deus para revelar a verdade sobre seu Filho e sua mensagem seriam ou testemunhas oculares ou conheceriam quem havia pessoalmente ouvido a mensagem do Evangelho. Afinal, no século I, ficou claro para a Igreja primitiva que a revelação especial de Deus e a inspiração das Escrituras estavam concluídas. Assim, a inspiração que Deus dá aos escritores hoje não é uma revelação especial de si mesmo, e sim uma reflexão sobre o que foi dado nas Escrituras inspiradas. Quando comparamos as Escrituras ao que as pessoas escrevem e ensinam hoje, podemos saber se isso é de fato a verdade de Deus. Os textos apócrifos. Ainda no início surgiram alguns escritos que alguns acreditaram ser escrituras inspiradas por Deus. Depois que o cânon do Antigo Testamento foi reconhecido por líderes judeus e oficialmente encerrado, certos textos de natureza espiritual permaneceram ou surgiram. Hoje, esses escritos são conhecidos como textos apócrifos, que significa aqueles que estão ocultos. Na tradução da Septuaginta grega do texto do Antigo Testamento, algumas pessoas acrescentaram 14 livros aos 39 canonizados. Esses 14 livros, os apócrifos, não foram aceitos pela Igreja primitiva, mas acabaram sendo incluídos no Antigo Testamento pela Igreja Católica Romana em 1546 d.C. Esses livros apócrifos surgiram entre cerca de 200 a.C. e o século II d.C. São eles: 1 Esdras, 2 Esdras, Tobias, Judite, Adições a Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Susana, Bel e o Dragão, Adições a Daniel, o Cântico de 3 Jovens Hebreus, adição a Daniel, a Oração de Manassés, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Os livros apócrifos não fazem parte da Bíblia por protestante hoje por boas razões. Por exemplo, nenhum dos 14 livros apócrifos do Antigo Testamento reivindica inspiração divina. Na verdade, alguns realmente rejeitaram. Vários historiadores confiáveis, filósofos e tradutores, como José, Filo e Jerônimo, os rejeitaram. Eles nunca foram citados como escritores no Novo Testamento, e os pais da igreja os excluíram por completo. O caso do Novo Testamento. E quanto ao Novo Testamento, foram excluídos certos livros ou cartas que alguns consideravam escrituras?
Ao final do século I, as epístolas de Paulo e os 4 evangelhos foram amplamente aceitos pela nova igreja cristã como divinamente inspirados. O próprio Paulo escreveu por volta de 65 d.C. que todos os escritos conhecidos de Paulo pertenciam à categoria de escrituras. 2 Pedro 3, capítulo 15 e 16. Contudo, por volta de metade do século II, houve um crescente número de outros escritos que ganharam atenção e algumas pessoas questionaram se esse texto eram também inspirados por Deus. Eles se tornaram conhecidos como apócrifos do Novo Testamento e escritos gnósticos, ou seja, relacionados ao conhecimento. Entretanto, os escritores gnósticos foram rejeitados pela igreja primitiva porque contradiziam largamente o evangelho da infância, os evangelhos e os apóstolos de Paulo. Entre eles estavam o evangelho da infância de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro e o evangelho de Tomé. Esses escritos ensinavam que haviam muitos criadores, que a ignorância, não o pecado, é o problema fundamental e que a salvação se dava pelo conhecimento espiritual, apenas para algumas pessoas. Um escritor gnóstico descreve um Jesus jovem batendo em outras crianças por esbarrarem nele. Assim, em fins do ano 300, depois que os pais da igreja estabeleceram meios claros para reconhecer a autoridade da palavra de Deus, essas obras já tinham sido rejeitadas havia muito tempo. Em 367 d.C., Atanásio de Alexandria apresentou a primeira lista oficial dos 27 livros do Novo Testamento que temos hoje. E por volta de 397 d.C., os conflitos eclesiásticos de Pinoma e Cartago também os aceitaram.